Oi, meus amores, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia do pit stop. E abrindo um parêntese aqui, hoje teremos nosso pit stop, tá certo? Então, hoje teremos aula também de tabuada, matemática, português e caligrafia, tá certo? Então, bora lá. Vamos iniciar com tabuada, tá bom? Vocês vão ficar aí com a correção da atividade da aula passada de tabuada. Então, bora lá. Vamos lá, gente, para a correção da nossa atividade de tabuada da aula passada. Ó, tem assim, ó, páginas 51 e 52. Observe a sequência e descubra, complete-a e escreva o seu segredo em relação à maneira que for ordenada. Aí temos aqui, ó, 80, 76, 72 e vai diminuindo, tá vendo? Veio para 68, 64. Então, qual é o segredo? O valor da próxima casa é obtido sempre subtraindo 4 unidades do valor anterior. Ou seja, do 80 diminuiu para o 76, ó, 80, 79, 78, 77, 76, diminuiu 4. Do 76 foi para o 72, 75, 74, 73, 72. Então, vai sempre subtraindo quantas unidades? 4 unidades. Aí temos aqui também, ó. Aqui nós temos um joguinho, tá bom? E os pontos coloridos, verde, azul e preto, são o ponto de partida. Aí, bem aqui embaixo, nós temos a sequência que a gente vai seguir. Aí, a gente vai descobrir que número é esse e vai subtrair para obter o resultado. Então, bora lá. Na setinha, começando pela setinha verde, o que é que ele pede? Ele pede o seguinte, ele diz assim, ó. Sobe uma casinha, aqui é a setinha verde. Subi uma, veio para cá. Aí, na setinha verde, que vocês estão vendo para cá, tá mandando subir só uma casinha, tá aqui. Uma casinha, vem pro lado, duas, sobe duas casinhas, uma, duas, e conta mais 3 pro lado, uma, duas, 3. Então, o primeiro número da casa verde é 64. Agora, o ponto azul tá pedindo para o quê? Descer duas, então, 1, 2, sempre partindo do ponto azul, e pro lado, mais duas, 1, 2, desceu uma, desceu por 15, né? Aí, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número, a bolinha azul é 12. Então, como é que a gente vai fazer agora? Vai pegar o 64, que foi o da bolinha verde, e o 12 da bolinha azul. E vai fazer o quê? Subtrair os dois. E 64 menos 12 é igual a 52, tá certo? Agora, a gente vai para outra continha, a bolinha preta e a bolinha verde. A bolinha preta está pedindo para andar para a direita 9 quadradinhos. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veio para o 8. Andou isso tudo aqui, ó, até chegar na bolinha 8. Tá pedindo para descer uma. Desceu uma, 17. Veio para o lado mais 4. 1, 2, 3, 4. Desceu uma para cá, ó. Tá vendo a setinha? Aí desceu para cá. Então, qual é o número do preto? 35. O verde pediu para subir 3. 1, 2, 3. Pro lado. 1, 2, 3. Descendo para cá, 2. Então, qual foi o outro número? 12. Então, o número preto é 35 e o número do verde, 12. Então, a gente vai ter que subtrair. Fica 35 menos 12, que é igual a quanto? 23. E, gente, na página 50, que a tia acabou corrigindo a página ao contrário. De acordo com a página anterior, vocês lembram daquela atividade? Essa daqui das idades, a gente vai descobrir quem está de acordo com cada espaçozinho de tempo, a idade de cada um, tá certo? Entre 80 e 70 anos, quem tem essa idade? O avô. Entre 70 e 60, a avó. Entre 60 e 50, é o pai. Entre 50 e 40, mãe. Entre 40 e 30, tem algum? Não. Entre 30 e 20, tem algum? Não. Entre 20 e 10, tem algum? Sim. Pedro, Lili e João. E entre 10 e 5, temos o Luca. Então, essa foi a atividade da tabuada da aula passada. Pronto, gente, depois da correção que vocês tiveram de tabuada, a gente vai entrar também no conteúdo de que hoje, que eu disse a vocês, de multiplicação, ó. Temos aí vizinho da página 51, que você viu lá, da tabuada de multiplicação, tabuada do 0 ao 9. Decorrer esse mês, nós iremos trabalhar a multiplicação juntinhos, tá certo? Assim também como a gente vai iniciar hoje no conteúdo de matemática.
Temos também aqui a atividade que vocês vão fazer em casa, na página 53, que tem calcule mentalmente as quantidades a seguir, tá bom? Nós temos aí, eu vou mostrar aqui a primeira imagem. Nós temos aí 3 fileiras de laranja. Vocês estão vendo? De bolinhas laranjas. Uma primeira fileira, segunda fileira e a terceira fileira. Aí já forma o primeiro padazinho, 3. 3 por quê? Porque são 3 fileiras. E nós temos quantas bolinhas em cada fileira? É só contar. 1, 2, 3, 4. Então, a continha, como é que ela vai ficar? 3 vezes 4. Por quê? 3 fileira, 4 bolinhas em cada fileira. Então, 3 vezes 4 é igual a quanto? Aí, a gente faz o seguinte, como eu vou falar em matemática já já. Como é que vai ficar? Pego 4 e eu vou contar ele 3 vezes. Porque a ideia da multiplicação é casada com a adição. Eu pego 4 e conto ele quantas vezes? 3. Ó, 1, 2, 3, 4. Foi 1. 5, 6, 7, 8. Foi outra. 9, 10, 11, 12. 3 vezes eu contei o 4. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Muito bem. Então, vocês vão fazer isso no restante todinho das bolinhas laranjas. Então, lá embaixo tem assim, ó, o que podemos concluir a partir da observação dos agrupamentos? Que se a gente ordena as mesmas quantidades da forma horizontal e vertical, o resultado sempre será o mesmo. Ou seja, a ordem dos fatores não vai alterar o viaduto. Como assim, professora? A primeira não ficou 3 vezes 4, que deu 12? Se você colocar ao contrário, 4 vezes 3, vai dar o mesmo valor de 12. A ordem dos números não vai alterar o resultado. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer em casa, página 53 de tabuada, tá bom? Então, bora lá para matemática. Pronto, gente, vocês vão ficar aí com o primeira explicaçãozinha da tarefa, do conteúdo de multiplicação que a gente vai iniciar hoje, tá bom? E lá na página 102 tem lá, assim, uma multiplicação, tá certo? E tem, assim, do lado, a tabuada. A mesma tabuada que tem aqui nesse livro, tá no livro de matemática na página 103. Ela nos ajuda muito. Porém, se Deus quiser, a gente vai voltar às aulas logo, logo a gente vai fazer várias brincadeiras acerca de multiplicação em sala de aula. Porque é mais fácil eu estar com vocês assim, ó, para vocês aprenderem bem melhor. Então, vocês vão ficar aí com a explicação do conteúdo de tabuada. Olha, gente, hoje em matemática a gente vai iniciar o conteúdo básico de multiplicação, tá certo? Nós temos assim, ó. Para completar a quantidade de figurinhas, essas figurinhas, do álbum de Henrique, seu pai prometeu comprar todas em 2 semanas. Tem uma primeira semana, tem 6 figurinhas completas, faltam mais 6. Na segunda semana já tem as 12 figurinhas completas. Por quê? Porque 6 mais 6 é igual a 12. Assim, podemos descobrir, como eu acabei de mostrar para vocês, quantidade de figurinha que falta, assim, formando as duas parcelas, que são 6 mais 6, juntando a primeira figurinha da primeira página com a segunda figurinha da segunda página. 6 mais 6 deu igual a quanto? Deu igual a 12, muito bem. Então, na adição é feita por parcelas iguais, então a gente pode representá-la por meio da multiplicação, como o exemplo de 2 vezes 6. Por que 2 vezes 6, tia? Não está aparecendo 6 aqui 2 vezes? Então, é só botar 2 vezes 6. É o mesmo resultado de pegar o 6 e somar ele o quê? 2 vezes, ele vai 12. Aqui embaixo nós temos outra explicação. Aqui nós temos 3 álbuns de figurinha. Tem o primeiro, que está faltando uma bem aqui e outra bem aqui. Está faltando 2 e o outro lado está faltando 6. Aqui tem 6 completas e aqui está faltando 4. E aqui estão todas completas. Então, como é que eu vou fazer? Certo? A gente vai somar quantas figurinhas. Ó, veja como seria se o pai de Henrique prometesse comprar as figurinhas em 3 semanas. Faltam quantas figurinhas para serem compradas? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem quantas faltando? 3 faltando, certo? Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode somar 3, aqui, dá 12 figurinhas que estão faltando. Então, ficaria 4 mais 4 mais 4 igual a 12, ou seja, 3 vezes 4, que dá 12.
Pronto, gente. E em casa vocês vão fazer a atividade da página 104 e 105. Lá em cima tem assim, ó, escreva a adição na forma de multiplicação. Como assim? No item A eu tenho que número aí que está sendo representado? 4. Eu tenho quantos 4? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 número 4 aí. Então, eu vou pegar o número 5, que é a quantidade de número que eu tenho, vou multiplicar com o número que está aparecendo. Que número está aparecendo? 4. Então, a multiplicação vai ficar 5 vezes 4. Aí você vai fazer no item B, C, D, E e F. Segunda questão, escreva a adição correspondente a cada multiplicação e coloque o resultado. Como eu falei a vocês, a adição ela é casada com a multiplicação. A multiplicação também é casada com a adição. Por quê? Porque é uma renovação da adição, a multiplicação. No item A, nós temos assim, na segunda questão, 4 vezes 5. O que eu posso fazer? Não é 4 5 vezes? Aí eu vou pegar e botar o 4 5 vezes. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 5 vezes dá igual a quanto? Você vai contar. 4, 5 vezes é igual a quanto? Vamos lá. 4, 5 vezes. 1, 2, 3, 4. Foi a primeira. 5, 6, 7, 8. Foi a segunda. 9, 10, 11, 12. Foi a terceira. 13, 14, 15, 16. Foi a quarta. 17, 18, 19, 20. Foi a quinta. Então, 4, 5 vezes é igual a 20. Então, você vai fazer isso no item B, C, D e E, tá bom? Aí temos aí na terceira questão, na página 105. Siga o modelo e registre as multiplicações e seu resultado. Aí a gente tem um modelo aí. Tem 3 notinhas de R$5 no modelo. Aí temos 5 mais 5 mais 5. Por que 5 3 vezes? Porque a nota é de R$5 e nós temos quantas notas? 3. Então vai ficar 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5 aí mais 5 é igual a quanto? 15. Por que, tia, que é 15? Porque é somando 5 3 vezes. 5 mais 5 mais 5, que é igual a 15. Ou vai ficar 3 vezes 5. Por que vai ficar 3 vezes 5? Qual é o número que aparece na nota? 5. E quantas notas aparecem? 3. Então, vai ficar 3 vezes 5. Ou 5 vezes 3, como eu falei. A forma de mudar o número, se botar ao contrário, não vai alterar o resultado. Quarta questão. Observe a cesta com fruta e responda as questões abaixo. Nós temos 3 cestas, cada cesta tem 4 frutas. Aí você vai responder a questão A, B e C, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Pronto, gente. Na nossa aula de caligrafia, vocês fizeram a página 40, 41 e 42. Hoje a gente está finalizando os tipos de pontuação e os tipos de frase, tá certo? Então, nós temos na página 40 um texto que eu já li na aula passada, certo? Tem lá embaixo, circule os sinais de pontuação. Você ia circular os sinais de pontuação que tem no texto e escreva os nomes dos que você encontrou. O que foi que a gente encontrou aqui? Vírgula, 2 pontos, ponto final, encontramos travessão, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Você vai escrever isso tudo que você encontrou. Página 41, nós temos um texto. Ana vai viajar. Ponto. Primeiro sinalzinho de pontuação é o ponto, tá bom? Vê aí se você acertou. Ela organizou as férias para ficar perto dos amigos. Ponto. Por que ponto? Porque tá encerrando a frase. Ponto. Mas será que eles poderão viajar com ela? É uma pergunta. Eu tô interrogando. Então, vai o ponto de interrogação. O ponto de interrogação. Ana encontrou Cristina e disse: toda vida que alguém vai ter fala no texto, se coloca 2 pontinhos. Muito bem. Aí a primeira fala, tem um quadradinho na frente. Qual é o sinal que vem? Travessão, quadradinho reto. Você irá comigo para a praia? É uma interrogação, ela quer saber se vai com ela para a praia. Então, a gente usa o sinal de interrogação. É claro, mas antes tem um travessão, é uma fala. Toda vida que alguém for falar, a gente usa a travessão. É claro, ela está exclamando, ela está afirmando que vai. Então, bota, ó. Pauzinho, desceu, ponto de exclamação. Respondeu ela, ponto. Ana, então, contou as pessoas já confirmadas. 2 pontos, porque agora ela vai falar o nome das pessoas. Beto, vírgula. João, vírgula. Fábio, vírgula. Gabriela, vírgula. Lana e Bia e ponto final. Então, essa foi a atividade da página 41. E na página 42 tem assim, ó, copie as frases e complete-as com a pontuação que julgar adequada. Ele gostou do livro que comprei. Pode, ponto final. A gente pode usar um ponto final. Ele gostou do livro que eu comprei. Pronto, encerrou a frase.
Joana é jogadora de futebol. Ponto final também. A gente pode estar utilizando ele. Sara não foi ao médico ontem. Aí, ponto final também. Chegaremos de madrugada? A gente pode botar um ponto de interrogação. Chegaremos de madrugada, um ponto de exclamação, ou chegaremos de madrugada, um ponto final. Ou uma frase que a gente pode usar 3 tipos de pontuação. Amanda adotou um bebê? Aqui também é a mesma história. A gente pode usar os 3 tipos de sinais de pontuação. Ponto final, exclamação e interrogação. Então, essa foi a atividade de caligrafia da aula passada. E a gente vai encerrar. Vocês vão fazer aí a página 43, 44, 45, 46 e 47. Encerrar os tipos de frase. Temos as frases afirmativas. Você vai copiar a frase afirmativa e escrever uma frase afirmativa. Eu estou afirmando alguma coisa. Por exemplo, Ana desenha muito bem. Eu estou afirmando que a Ana desenha muito bem. Frases negativas. Você vai copiar e vai fazer uma frase negativa. Ou sempre a frase negativa a gente usa a palavrinha não. Então, eu não vou brincar hoje. É uma frase negativa. 44. As interrogativas. Quantas estrelas há no céu? É o exemplo que tem aqui. Você foi ontem para casa? Outra frase interrogativa. Frase exclamativa. Que família unida é a nossa? Ou também, como você é linda? É uma frase exclamativa. Tá bom? Que é o quê? Alegria, medo, admiração, surpresa. Na página 45 tem assim, numere as frases de acordo com a legenda. Tem afirmativa, negativa, interrogativa e exclamativa, certo? Aí você vai colocar. Tem assim, quanto custa essa pulseira? No final tem um ponto de interrogação. Qual é essa frase? Afirmativa, negativa, interrogativa, exclamativa? Interrogativa, aí você bota o número 3 e vai repetir a frase embaixo. Página 46. Leia as frases do quadro e utilize para escrever frases seguindo as indicações. Pronto, aí você vai seguir, você vai formar uma frase, aí você vai seguir a orientação. Quer uma frase afirmativa, uma negativa, uma interrogativa e exclamativa. E na página 47 temos um texto e você vai copiar do texto uma frase afirmativa, uma interrogativa e uma exclamativa. Então essa é a atividade de caligrafia que você vai fazer em casa hoje. Pronto, e na nossa aula de português vamos iniciar corrigindo a atividade da aula passada, que está na página 106, 107 e 108. Era do texto Uma Bicicleta Paralela. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tem aqui, escorriam berreiro suficiente e prantos. Bastante é o quê? É o mesmo significado de suficiente. Então, o primeiro número é o número 3. Choro intenso, prantos. Então, o segundo número é o número 4. Vertiam, não no verbo vestir, mas vertiam. Isso, escorriam, número 1. E gritaria, berreiro. Então, ficou 3, 4, 1 e 2, certo? Segunda questão. Complete as frases com o sinônimo das palavras entre parênteses. Sinônimos, eles são mesmo significados entre si. Carlos caiu no choro ruidoso. Eu posso substituir pelo quê? Berreiro, um berro. Carlos caiu no berreiro com a mordida da formiga. O bolo é bastante. O que eu posso substituir por bastante? Suficiente. O bolo é suficiente para o lanche. Por quê? Porque sinônimos, as palavras têm o mesmo significado, sendo pronunciadas de forma diferente. C. O discurso do candidato foi uma grande vergonha. O que eu posso substituir? Um vexame. Muito bem. Pinte as palavras de sentido contrário das questões em destaque. Profundo. Agora é o sentido contrário, que tem nada a ver com profundo. Profundo é a mesma coisa que fundo? Sim. Raso? Não. Então, você vai pintar o quadradinho do raso. Grande? Sim. Profundo é grande, é fundo. Berreiro? É silêncio? Não. Então, você vai pintar o quadradinho de silêncio. É grito? Sim. É choro? Sim. Suficiente é muito? Sim. Bastante? Sim. E pouco? Não. Então, você vai pintar o pouco. Aí, você pinta o raso, o silêncio e o pouco. Página 107. Tem assim, ó. Pinte o brinquedo que aparece no título do texto. É uma bicicleta paralela. Então, qual brinquedo você vai pintar? A bicicleta. Agora, complete o quadro abaixo. Qual é o título do texto? Uma bicicleta paralela. É o título do texto. E o autor? Sérgio Caparelli. Então, você vai botar o nome do autor lá embaixo. Terceira questão. Ligue de acordo com cada personagem do texto. Policarpo, quem era ele? O cozinheiro. Então, você vai ligar para o cozinheiro. O gerente, ele fez fazer o quê?
Ele foi ver o que estava acontecendo. Então, você vai ligar o gerente até a parte, foi ver o que estava acontecendo. Osvaldo, que viu Léo chorando. E Léo, que queria comprar uma bicicleta. Página 108. Marque a resposta certa para a pergunta abaixo. Por que Léo chorava? Porque ele queria comprar uma bicicleta sem gastar o seu dinheiro. Olha aí. Você vai marcar um X no último bolinha. Quinta questão. Numere de acordo com a sequência do texto. Léo secava as lágrimas. Então, no terceiro quadradinho, você bota o número 1. Pedia a bicicleta. Onde tem a pedia a bicicleta, você bota o número 2. Tirava o dinheiro do bolso. Bota o número 3. Caía em prantos. 4. Guardava o dinheiro novamente. 5. Chorava pela falta da bicicleta. 6. Então, a ordem ficou 3, 4, 1, 5, 2, 6. Então, essa foi a atividade de português que vocês fizeram aula passada. E hoje nós vamos entrar no conteúdo de sinônimos e antônimos, tá certo? Bote aí na página 109. Nós temos aí, ó, duas cenas. Marília está alegre. Eduardo está muito feliz. O que são sinônimos? São palavras que possuem sentidos semelhantes, sentidos iguais. Ou seja, alegre é o sinônimo de feliz. Feliz é o sinônimo de alegre. Então, alegre e feliz são sinônimos. Por quê? Porque eles possuem a mesma semelhança, são iguais. Eles têm o mesmo sentido. Como, por exemplo, eu tô com raiva e estou bravo. Bravo e raiva são sinônimos. Por quê? Porque eles possuem o mesmo sentido naquilo que eu quero expressar. Então, sinônimo são as palavras que têm um sentido igual, sentido semelhante. Aí nós temos a outro exemplo. Pedro é magro, Jorge é gordo. Antônimos são palavras de sentido contrário. Como, por exemplo, magro, qual é o sentido do contrário de magro? Gordo. Sentido contrário de feio? Bonito. Sentido contrário de triste? Alegre. Então, o antônimo é o contrário, o sinônimo é igual. Aí nós temos uma tabela aí, ó, palavra bonita. Um sinônimo para a palavra bonita? Belo. E um antônimo, qual é o contrário de bonito? Feio. Alegre, um sinônimo para alegre? Feliz. Muito bem. E um antônimo, que é o contrário de alegre? Triste. Palavra alto. Temos a palavra alto. Um sinônimo para a palavra alto, que tem o mesmo significado? Grande. E o antônimo, contrário de alto, é o quê? Baixo, pequeno. Largo. Qual é o sinônimo de largo? Uma palavra igualzinha a largo. Amplo. Sim, ó, aberto. É o sinônimo de largo, porque possui sentidos iguais. E o antônimo, que é o contrário? Estreito, bem apertadinho. Então, existem essas duas significâncias, sinônimos e antônimos. Vocês vão fazer a página 110 e 111 em casa. Aí temos assim, ó. Leia a fábula de Esopo e escreva o antônimo das palavras destacadas no texto. Vocês vão escrever um antônimo. Vocês vão escrever as palavras que estão destacadas e vão escrever o antônimo delas, certo? Ou seja, vocês vão escrever as palavras de sentido contrário. Por exemplo, bote a palavra morto, qual é o contrário de morto? Vivo. Você vai fazendo assim em todas elas, tá bom? Segunda questão tem assim, ó. Leia as imagens contrárias. Tem um menino alto, você vai ligar para o baixo. Tem uma gordinha, vai ligar para a magrinha. E na página 111, marque com um X o sinônimo das palavras em destaque. Sinônimos é as que têm o mesmo significado. Quarta questão. Quarta questão tem assim, numere corretamente os sinônimos. Temos capricho, consultar e contemplar-se. Você vai colocar os sinônimos das palavras, tá certo? Você vai numerar corretamente. E na quinta questão, observe as imagens e escreva uma característica para cada uma. E depois escreva uma frase com o antônimo da palavra que você escolheu. Bruxa. Vamos lá, uma característica para cada uma. A bruxa, ela é o quê? Feia. Aí você bota lá, feia. Aí você vai dizer uma frase, o contrário de bruxa feia. Aí você vai criar, por exemplo, aquela criança é a mais bonita que eu vi de toda a minha vida. Você vai fazer o contrário do feia e do bruxa, tá certo? Da mesma forma, da torta, que ela é o quê? Gostosa, é boa, é deliciosa. Vai fazer o contrário, aquele café estava horrível, tá bom?
Então é isso a atividade de hoje. Beijinhos, bom final de semana, até segunda.